uma passagem bem conhecida, quando Josué, ele exorta o povo, né? Parece que ele quer deixar bem claro para aquelas pessoas que servir ao Senhor era um compromisso muito sério, não era simplesmente falar em servir ao Senhor. E esse compromisso precisava sim ser confirmado a partir de uma ação contínua de serviço ao Senhor. Escolher e seguir no caminho de Jesus. O tema que quero trazer nessa manhã é exatamente sobre a duplicidade na qual muitas vezes nós vivemos. É muito difícil, né? Nós temos uma constância, ficarmos constantes em qualquer situação, qualquer coisa na vida. Começamos várias coisas e terminamos ou não terminamos. Muitas vezes assumimos certos compromissos, mas não o cumprimos até o fim. Sabemos que ninguém é perfeito, mas isso tudo tem um limite, né, irmãos? Nós não podemos simplesmente ser aquele que só se dispõe a fazer alguma coisa, mas não concretiza. Conta-se que um milionário estava doente e o seu pastor foi visitá-lo, e ele, naquele momento de quase morte, disse: olha, se eu for curado, eu darei $1 milhão para a igreja. Na hora da dor, disse isso. Passado algum tempo, ele foi curado e o pastor foi visitá-lo, e o pastor lembrou, né, da sua promessa, e ele olhou para o pastor e falou: eu disse isso, devia estar muito doente. Então às vezes nós somos assim, né? Em um momento, quando a coisa espreme, aperta, tomamos algumas decisões, mas de repente os projetos são abandonados. A palavra de hoje para nós é exatamente a necessidade de refletirmos sobre os nossos projetos, sobre as coisas que nós estamos realmente propondo a fazer para o Senhor, e até mesmo na nossa vida pessoal, né, irmãos? Nós não podemos nos conformar com essa derrota do desistir das coisas, né? Eu vou estudar e depois eu desisto, eu vou trabalhar e depois eu desisto, eu vou ser firme na igreja e depois eu desisto. A Bíblia diz que nós não devemos cansar de fazer o bem, e o fazer o bem aplica em tudo que é bom, tudo aquilo que vai fazer nos crescer nos caminhos do Senhor. Para isso nós precisamos tomar decisões firmes. Aí nós lembramos de Daniel 1, a palavra lá diz: Daniel decidiu, resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias. Então você percebe que ele tomou uma decisão, ele contou com a ajuda de Deus, mas ele não mediu os problemas, e sim, ele partiu em rumo à decisão que ele havia tomado. Nós precisamos transformar a vontade em realização. Está cheio de gente com vontade de tanta coisa. Eu tinha uma vontade de aprender a tocar um instrumento. Eu estou com uma vontade de fazer um bolo de fubá cremoso, mas faz acho que uns 2 anos que eu estou com essa vontade de fazer. O que falta? Farinha, leite de coco e algumas coisas, e disposição para ir lá na cozinha, não é verdade? Quantas coisas você fica com a vontade de fazer, mas não faz. A decisão é um passo importante, mas agir em torno dessa decisão é muito mais importante. Eu sempre lembro de uma frase que alguém me disse, que era: não basta querer, ou querer. Você não pode simplesmente querer, você tem que querer mesmo aquilo, querer e continuar. Uma história do menino que, falando com seu pai, perguntou para ele que tinha 3 rãs lá num tronco, e uma delas decidiu saltar. Quantas ficaram no tronco? E o pai disse: 2. E o menino: não, ficaram 3. Uma decidiu saltar, eu não disse que ela saltou. E nós estamos assim, decidindo coisas, mas passa uma semana, parece que nós temos uma amnésia, né? Esquecemos aquilo que decidimos. Quantas vezes isso acontece na igreja, né? Nós reunimos algumas diretorias, decidimos um monte de coisa e esquecemos. Resolvemos fazer certas coisas.
Então, na nossa vida, não é fazer uma multidão de coisas, não é ser aquele ocupadíssimo, mas é começar fazendo uma coisinha aqui, outra ali, mas começando e terminando, e sabendo que nós podemos sim servir na obra de Deus. Nós precisamos participar, nós estamos nesse mundo para trabalhar, para servir a Deus. Até mesmo Jesus, Marcos 10:45 diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então é isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, e Josué diz: temei ao Senhor, no versículo 14, serviu com integridade e com fidelidade, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é simplesmente escolher, escolhe, você quer Deus, é fácil, né? Eu quero é Deus, eu quero é Deus, é fácil cantar isso, é fácil falar isso, mas aqui diz: temei ao Senhor, servir com integridade e com fidelidade. Quando eles falaram: não, serviremos ao Senhor, Josué termina no versículo 22 dizendo: sois testemunhas contra vós mesmos. Ou seja, quem escolhe o Senhor, ele é testemunha da decisão que ele tomou. Se ele não servir, se ele não continuar no caminho do Senhor, ele é testemunha de que ele disse que iria servir ao Senhor e não serviu. Sois testemunhas contra vós mesmos, que escolhestes o Senhor. E eles disseram: nós somos. O que Deus nos abençoe, irmãos, nos faça motivados, né? Não há nada mais importante para nós do que o trabalho do Senhor, do que servir ao Senhor. E se nós temos motivação para tantas coisas, que não nos falte motivação para servir ao Senhor, para amar a nossa igreja, para evangelizar, para perdoar o próximo, né? Até nos momentos difíceis, né? Que a gente possa ser firme naquele momento em que nós precisamos fazer muito mais do que até mesmo as nossas forças. Que Deus nos abençoe.